Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, Alusões, Imagens e Símbolos, capítulo 6, Compreendendo o Sacrifício. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. O sábado do Senhor chegou, meu Deus. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos para declarar essas palavras do seu nome, Senhor. A palavra de Deus quero empregada para todas as pessoas, nações e línguas, para que elas possam saber do imutável amor que o Senhor tem por todos nós. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos e faça-me de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Compreendendo o sacrifício, a lição de sábado, verso para memorizar. E cantavam um cântico novo e dizendo: dignos é de pegar o livro de quebrar os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Quando Jesus foi em sua direção, João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Uma reverência inconfundável à ideia dos sacrifícios que apontavam para a morte substitutiva de Cristo em favor da humanidade. Na Bíblia não podemos fugir do tema sacrifício animal. Ele corre com um fio escarlate pelas páginas sagradas e desempenha um papel central na grande cena do Apocalipse, que João é levado até a sala do trono de Deus. Apocalipse 4 e 5. O fato de Jesus ser apresentado nessa cena crucial como um cordeiro que parecia que tinha sido morto, Apocalipse capítulo 5, verso 6, é uma chave essencial para compreender todo o episódio profético. Nesta semana estudaremos temas ligados aos sacrifícios do Antigo Testamento, que aumentam nossa compreensão do cordeiro, que foi morto, o protagonista de Apocalipse 4, o cordeiro que foi morto, o protagonista do Apocalipse 4 e 5. Os seres celestiais reconhecem que ele é digno, quando ninguém mais é. A sua dignidade revela que Deus fez por meio de sacrifícios. A dignidade de Cristo revela o amor infinito do Senhor, que fez o sacrifício supremo, um ato que levará os seres humanos e as criaturas inteligentes do universo a sua maravilharem por toda a terra. Lição de domingo: sacrifícios inúteis. É uma pergunta, né? Sacrifícios inúteis? Às vezes podemos aprender bastante ao comparar duas ideias diferentes. Por exemplo, podemos compreender melhor o significado bíblico do sacrifício ao estudar sobre as ocasiões em que Deus rejeitou os sacrifícios de seu povo. Pergunta número 1. Compare Isaías capítulo 1, versos 2 a 15, com Isaías capítulo 56, versos 6 a 7 e o Salmo 51, verso 17. Que lições importantes sobre os sacrifícios são ensinadas nesses textos? Essa trágica situação não foi a primeira em que Deus rejeitou os sacrifícios. Algo semelhante aconteceu no início da história da salvação, quando ele aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Esse episódio não dá mais uma oportunidade de comparar sacrifícios aceitáveis em sacrifícios inaceitáveis. Na época de Isaías, o povo se dirigia à presença de Deus, apresentava rituais tentando apaziguá-lo, mas vivia como bem entendia, fazia sacrifícios centrados em si mesmos, assim como os de Caim, em vez de realizá-los em submissão a Deus. A atitude autossuficiência domina o mundo. Caim desejava viver de maneira como quisesse ou apresentar a Deus em um mero ritual, com base em suas preferências. Concluímos que ele considerava a Deus uma inconveniência, um obstáculo aos seus objetivos, mas temia o Senhor o suficiente para cumprir rituais mínimos.
Abel, por outro lado, ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido, expressando confiança na promessa de um Messias vindouro, um cordeiro que apontava para a salvação que Cristo efetuaria no Calvário. Todos que faziam sacrifícios, Abel, Abraão, Isaac e Jacó, faziam de cordeiro, porque apontava para a vinda do Salvador. Todo sacrifício que era no antigo Israel, no tempo de Moisés, o que o sumo sacerdote fazia? Ele sacrificava o cordeiro. Ele sacrificava sempre o cordeiro, ele separava o bode. Sempre sacrificava o cordeiro, porque aquele sacrifício apontava para Cristo, que viria para reger nossos pecados. Então, quer dizer, para a salvação de todos nós. Por isso que todo sacrifício de cordeiro que era apresentado era válido. E Caim apresentou com frutas, que era irrelevante. Abel entendeu os grandes princípios da redenção, viu-se como pecador e viu que o pecado e sua pena de morte o separavam da comunhão com Deus. Levou a vítima morta, a vida sacrificada, reconhecendo assim as retificações da lei que fora transgredida. Por meio de sangue derramado, olhava para o futuro sacrifício, Cristo morrendo na cruz do Calvário, e confiando na expiação que ali seria feita, tinha o testemunho de que era justo e que sua oferta seria aceita. Ellen G. White, no Patriarcas e Profetas, na página 48. A pergunta no rodapé: qual é a importância de ir além de meros rituais religiosos? Qual é a importância de ir além de meros rituais religiosos? Ir à verdade. Ir à Bíblia Sagrada. Não de rituais religiosos. Placa de religião não salva ninguém. Nós mesmos somos a religião. Nós mesmos devemos empregar a palavra em nós mesmos. A palavra de Deus. Aceitar Jesus em nossos corações. E procurar ler a Bíblia Sagrada. E a outra pergunta: como podemos depender totalmente da morte de Cristo como nossa única esperança de salvação? Sermos salvos pela graça. Se Jesus Cristo morreu por nós, devemos ser salvos pela graça, aceitar as suas leis, obedecer os 10 mandamentos, aceitar Jesus em nosso coração, em nossa vida, em nossa mente, em nossa alma. Simples, acabou. Ele não emprega mais do que isso. Ele não fala mais do que ele pode coisar a salvação. É isso. Quer ser salvo pela graça. Lição de segunda-feira: sangue de touros e de bodes. Alguns criticam os sacrifícios alegando que eles eram cruéis e que, em certo sentido, injustos. No entanto, a intenção é exatamente essa. A morte de Cristo foi cruel, severa e injusta. O inocente morreu pelos culpados. Isso era necessário para solucionar o problema do pecado. Esses sacrifícios apontavam para a morte de Cristo. Pergunta número 2. O que Hebreus 10, capítulo 10, versos 3 a 10, nos ensina sobre os sacrifícios que o povo de Deus oferecia na época do Antigo Testamento? Se os sacrifícios eram incapazes de salvar realmente os pecadores, por que eram oferecidos? Os animais eram símbolos que apontavam para o sacrifício expiatório. Os animais eram símbolos que apontavam para o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. Os sacrifícios eram atos de fé, que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta de expressar fé na obra do Messias vindouro. Consideramos esses símbolos como tipos que foram cumpridos por antítipo, que era a realidade. Alguns escrevem os sacrifícios como mini-profecias sobre a morte de Jesus na cruz. Os rituais ligados aos sacrifícios eram como pagamento por uma viagem. Quando compramos uma passagem de ônibus, trem ou avião, não fazemos imediatamente a viagem pela qual pagamos. Em vez disso, recebemos uma passagem ou cartão de embarque, que é uma espécie de garantia ou representação da jornada que está por vir. Podemos segurar aquele pedaço de papel o quanto quisermos, mas ele não nos levará a destino algum. Mas quando embarcamos, a jornada começa, recebemos aquilo pelo qual pagamos, e a passagem de papel se torna desnecessária. Algo semelhante ocorreu com os animais oferecidos em sacrifício.
Eles tinham um papel importante mais uma vez que o sacrifício real foi feito. Eles perderam todo o sentido, e essa realidade ficou visível quando, na morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Marcos capítulo 15, verso 38. Todo o sistema sacrificial, o templo e os rituais apontavam para a morte de Jesus. Uma vez que ele cumpriu sua promessa na cruz e ressuscitou, vencendo a morte, os tipos se tornarão desnecessários. Pergunta no rodapé. O pecado é tão terrível que somente a morte de Jesus poderia fazer expiação por ele. O que isso nos diz sobre o qual deve ser a nossa atitude com o pecado? De não pecar, de andarmos retamente, aceitar as leis de Deus, obedecer os 10 mandamentos, quer aceitar Jesus em nossas vidas e ser salvos pela graça. Lição de terça-feira, o Cordeiro Pascal. O Apocalipse se refere a Jesus como o Cordeiro cerca de 30 vezes. Desde o início do plano da redenção, o povo de Deus usou os cordeiros como símbolos do Messias vindouro. Abel ofereceu as primeiras crias de seu rebanho, Gênesis capítulo 4, verso 4. E antes de partirem do Egito para a terra prometida, os israelitas foram instruídos a resgatar cada primogênito, pessoa ou animal, como um cordeiro de 1 ano. Êxodo capítulo 12, verso 5. A pergunta número 3. O que a Bíblia ensina sobre a Jesus como sacrifício da Páscoa? O que essa verdade significa para nós? Décadas após a morte de Cristo, Pedro refletiu sobre a redenção. Não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Jesus foi o único ser humano cuja vida satisfez perfeitamente a santidade de Deus. Todos os outros seres humanos pecaram, e nossa vida pecaminosa literalmente conta mentiras sobre a natureza do Criador. Jesus, no entanto, tornou-se o último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Onde falhamos, ele foi perfeito. Em sua humanidade, ele era tudo o que a raça humana deveria ser. Refletia a glória de Deus. Por isso disse: quem vê a mim, vê ao Pai. João capítulo 14, verso 9. Jesus foi crucificado na festa da Páscoa, reforçando que ele é o cordeiro antitípico. Em João capítulo 18, versos 19 a 20, Cristo disse que falava francamente sobre os seus ensinos. De forma paralela, os filhos de Israel foram instruídos a escolher para a Páscoa um cordeiro, sem defeito, e guardá-lo colocando à vista de todos, durante os dias que antecediam o sacrifício. Êxodo capítulo 12, versos 5 a 6. Quando o sumo sacerdote questionou Jesus sobre os seus ensinos, ele mencionou que estivera à vista de todos no templo, para que o considerassem. Sua vida, suas obras, seus ensinos, tudo revelará que ele realmente era. Jesus é o Cordeiro sem defeito, a expressão mais poderosa da justiça e da glória de Deus. A pergunta no rodapé: como podemos refletir melhor o caráter perfeito de Jesus em nossa vida? Andarmos como Jesus andou aqui na terra. Fazer não a mesma obra, porque a gente não tem o poder de ressuscitar e de curar ninguém, mas de levar almas para Ele, de ganhar almas para Ele, transmitir a palavra, transmitir o Evangelho, as profecias e ganhar almas para Deus. Quanto mais almas nós ganharmos para Deus, de salvar as pessoas, do engano, da iniquidade, não é pelo nosso bem, é fazermos para Deus se alegrar. É como se diz assim, não fazer essa obra para nós mesmos, para nos alegrar e para falar: Deus, cobrar Deus, eu fiz a obra e o Senhor vai me agraciar. Como se diz, é interesse. Não, é fazer a obra, se alegrar, levar essa obra para alegrar a Deus. Não se gloriar de sua obra. Sim, gloriar a Deus pela obra que você fez. Sim, a obra que você fez ganhou pessoas, batizou pessoas.
é para a alegria de Deus, era para gloriar a Deus. Aí sim Deus vai, cara, ver que você está fazendo boa obra. Cara, não para gloriar, não para você gloriar a si mesmo. Não é fazer igual Nabucodonosor fez. Bela Babilônia, que eu construí com a minha glória. Aí, quer dizer, ele se titulou para a glória dele, que era que fez Babilônia. Aí quer dizer, Deus o repreendeu, que ele ficou 7 anos como animal, que era nas florestas. Então quer dizer, cara, não, a obra não é para si, e sim, cara, para a alegria de Deus. Aí Deus vai saber, que ele vai, quer ver, e vai fazer de sua vida, quer o que ele achar melhor. Cara, com certeza para melhor do que pior. Cara, com certeza, se você fez uma obra boa, que ele dedicou-se a Deus, vai ser pelo bem seu. Lição de quarta-feira, Jesus no templo. A história da salvação envolve duas realidades que à primeira vista parecem contraditórias. Deus quer restaurar a comunhão que tínhamos com Ele e anseia estar próximo de nós. No entanto, trazer pecadores à sua presença. Eu acabei de falar. Os levaria à destruição. Ah, não, peraí. Quero mais enganar almas. Cara, naquele tempo, se levar pecadores que não estavam, com o coração, levados a Deus, eles seriam destruídos. Davi disse: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Mas eles também disse: Eu, porém, pelo teu grande amor leal, entrarei na tua casa com temor e me inclinarei em direção ao teu santo templo. Salmos capítulo 5, versos 4 a 7. Pergunta número 4. Leia Ageu, capítulo 2, versos 7 a 9. Enquanto o segundo templo estava sendo construído, o profeta Ageu fez uma promessa surpreendente. O novo templo seria mais glorioso do que o anterior. O que essa profecia queria dizer? Queria dizer que o segundo templo Jesus quer entrar dentro do templo. Quero que o próprio Criador, o próprio Salvador ia entrar no templo. Quando Salomão dedicou o primeiro templo à glória de Shekinah, a presença de Deus que acompanhou Israel a caminho de Canaã, encheu o templo e os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar. 1 Reis, capítulo 8, versos 10 a 11. Quando o segundo templo foi dedicado à Arca da Aliança, que representava o trono de Deus, não estava ali por alguns homens fiéis, aflitos com os pecados da nação. Haviam escondido antes da destruição da cidade. Ellen G. White, na História da Redenção, no capítulo 24, na página 136. Desta vez a presença de Deus não encheu o templo. Foi triste, como a profecia de Ageu se cumpriria. Foi no segundo templo que Jesus, Deus encarnado, apareceu em pessoa em carne e osso. O próprio Deus saiu de trás do véu para se tornar um de nós e se unir a nós neste mundo fragilizado. Como o Filho de Deus agora era também o Filho do homem, podíamos ver seu rosto, ouvir sua voz e testemunhar, por exemplo, quando ele tocou um leproso impuro e curou. Mateus capítulo 8, verso 3. Em vez de simplesmente nos chamar para nos aproximarmos dele, Deus veio em nossa direção. Ele desceu pessoalmente até nós. Não é de admirar essa declaração sobre Jesus. A Virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso 23. Pense no que isso significa. O Criador do universo condescendeu, não apenas em viver entre nós, mas em morrer por nós. Pergunta no rodapé. A cruz é de longe a maior manifestação do amor de Deus. Quais são outras maneiras pelas quais podemos ver e experimentar a realidade deste amor? Amar a Deus, sempre. Aceitar Jesus em seu coração, em sua vida, em sua alma, em sua mente. E ser salvo pela graça. Lição de quinta-feira. Por que criastes todas as coisas? Em poucas ocasiões, profetas foram levados tão perto de Deus em visão para que vissem seu trono. Ezequiel viu esse trono acima do firmamento. Ezequiel capítulo 1, verso 26.
Isaías visitou o templo celestial para vê-lo. Isaías capítulo 6, verso 1. E em uma das descrições mais detalhadas que temos, João foi levado ao trono em visão. Apocalipse capítulo 4, verso 5. Os rituais do santuário, que funcionavam como tipos, indicavam que havia apenas um caminho pela qual a humanidade poderia entrar na presença de Deus: o sangue de Cristo. Levítico capítulo 16, versos 2 a 14. Pergunta número 5. Leia Isaías capítulo 6, versos 1 a 5 e Apocalipse capítulo 4, versos 7 a 11. Quais são as semelhanças entre essas visões? Observe a ordem dos eventos. Qual assunto é apresentado primeiro? O que vem depois? Que verdade sobre Deus é enfatizada? A primeira coisa que ocorreu é que seres celestiais destacaram a santidade de Deus. A cena de Isaías é impressionante. O templo estava cheio de fumaça e os umbrais das portas balançaram enquanto os serafins proclamavam que Deus é santo. Isaías capítulo 6, verso 4. Na visão de João, querubins fizeram o mesmo anúncio: Santo, Santo, Santo. Apocalipse capítulo 4, verso 8. E em Ezequiel capítulo 10, versos 14 a 15, as 4 criaturas viventes são chamadas de querubins. Cada um desses profetas viu uma cena deslumbrante da glória de Deus. Em seguida, vemos a reação do profeta. Isaías reconheceu que era um homem de lábios impuros. Isaías capítulo 6, verso 5. E João chorou diante da verdade que não havia ninguém digno. Apocalipse capítulo 5, verso 4. Quando vemos a dignidade de Deus, compreendemos a situação humana. Somos totalmente indignos e precisamos de Cristo como nosso Redentor. Satanás acusa a Deus de ser arbitrário, egoísta e severo. No entanto, um breve momento na sala do trono de Deus expõe as mentiras do inimigo. Somente quando vemos Cristo como Ele é, o Cordeiro de Deus que foi morto. Apocalipse capítulo 5, verso 12. Podemos ver o Pai como Ele realmente é. É reconfortante saber que ao ver Jesus vemos como o Pai é. João capítulo 14, verso 9. E a maior revelação do caráter do Pai é vista em Jesus morrendo por nós. A cruz nos revela 2 verdades. Primeira, Deus nos ama a ponto de sacrificar por nós. Segunda, a cruz deve nos mostrar que somos realmente pecadores e caídos, de tal maneira que somente por meio da cruz poderíamos ser salvos. Lição de sexta-feira, o estudo adicional. Cristo é o único digno de obter e garantir nossa salvação. Sua vida foi a única sem pecado, que satisfez perfeitamente a glória do Pai. Ele é o Cordeiro Imaculado e está à frente da raça humana como nossa garantia eterna. Ao mesmo tempo, ele tomou sobre si nossa culpa, satisfazendo o juízo que é a resposta de Deus ao pecado. Quando João testemunhou a cena extraordinária de seres celestiais ao redor do trono, foi instruído a parar de chorar porque o leão da tribo de Judá venceu. Apocalipse capítulo 5, verso 5. O pecado é terrível e o ser humano é pecaminoso, a tal ponto que somente a morte de Jesus seria suficiente para resolver o problema do pecado. Se houvesse outra maneira de nos salvar sem violar os princípios de seu governo, Deus teria feito. A transgressão da lei de Deus exigia a vida do pecador. Em todo o universo havia apenas um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a ele poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém há de não ser Cristo poderia redimir da maldição da lei o ser humano decaído. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado, tão ofensivo para um Deus santo que se separaria o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundezas da miséria para resgatar a raça que fora arruinada. Ellen G. White no Patriarcas e Profetas, na página 39. Então, povo de Deus, essa foi a lição compreendendo o sacrifício. A lição da alusões, imagens e símbolos. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo, para apresentar essas verdades do sacrifício que o Senhor fez por todos nós, que fez por todos nós o Filho de Deus. Por isso, nosso irmão Jesus Cristo, por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!